aí, galera, tudo bom? Estamos aqui de volta com a nossa terceira aula de Sociologia. Esse material de questões que eu mandei para vocês, né, que eu montei para vocês, ele é um material que tem 6 questões, tá? Ele discute alguns conceitos ligados ao que a gente já vinha discutindo dentro da sociologia clássica, tá certo? Só que de uma maneira mais efetiva, dentro de uma perspectiva do cotidiano. Eu lembro que eu falei muito para vocês em sala de aula que a gente precisaria flexibilizar os clássicos e trazer a utilidade deles para pensar, que tanto as questões como o cotidiano, que é algo muito forte dentro da prova do Enem e da UEMA também. Então, vamos aí para a nossa primeira questão, já vamos começar resolvendo a nossa primeira questão. Vamos ler o textinho que tem aí nessa primeira questão. Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente, esperando a ressurreição, pois nada se tem e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. Eu gosto muito desse texto, acho ele muito interessante, porque ele estabelece uma diferença de valor dada à morte por diferentes sociedades. Ele está trazendo a noção de morte aí na Idade Média, tá? Que era algo que era valorizado e celebrado. Por quê? Porque o indivíduo ia passar pela ressurreição. Com a perca do valor ali da religião, e essa é uma coisa que eu discuti com vocês quando eu estava falando do Weber, você tem o que o Weber chama de desencantamento do mundo. Esse desencantamento do mundo, ele está ligado à perca de valores religiosos. Você tem aí um afastamento das tradições e, por consequência, uma maior racionalização da vida. Isso faz com que o caráter mágico da religião venha perdendo valor ao longo aí do processo de modernização da sociedade. E, por isso, a morte ela passa a ter um caráter mais aterrorizante. Aí vamos ver o comando da questão. Ele diz assim: ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de... Então, vamos lá, essa mudança de significado dado à morte. Letra A. Mercantilização das crenças religiosas? Não. Mercantilização seria colocar a religião dentro de uma perspectiva financeira e de venda. E não é essa a questão tratada aqui no texto. Ele está falando do valor da morte. Letra B. Transformação das representações sociais. Essa aí parece interessante. A representação da morte se transformou ao longo do tempo. Vamos ver a letra C. Disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã? Não, gente? Aí, inclusive, é uma contradição. Letra D. Diminuição da distância entre saber científico e eclesiástico? Não, gente, você tem um aumento da distância. Se você pega, por exemplo, aí a filosofia medieval, que é própria da Idade Média, você vai ver que São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles vão estabelecer uma relação muito próxima entre razão e fé. Com o processo de construção da modernidade, você tem um afastamento, tá? Ou seja, um aumento da distância entre o saber religioso e o saber científico. Letra E. Amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. Alguém poderia dizer assim, essa pode ser a verdade. Tá, mas mesmo que a gente tenha um amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna, a gente tem, não necessariamente, uma mudança de representação sobre a questão da morte. Então, a resposta que realmente contribui aí para o contexto da questão é a letra B de beijo, beleza? Então, primeira questão, letra B. Vamos dar uma lida agora na segunda questão, galera. Os sociólogos estabelecem distinção entre socialização primária e socialização secundária. A socialização primária
Então, o processo de aprendizagem ali primário é o processo por meio do qual a criança se transforma num membro participante da sociedade. Aprende as primeiras coisas, né? A socialização secundária compreende todos os processos posteriores, por meio dos quais o indivíduo é introduzido em um mundo específico. Qualquer treinamento profissional, por exemplo, constitui um processo de socialização secundária. Então, olha só, eu falei para vocês, né, quando a gente estava discutindo lá nas nossas primeiras aulas, eu falei do Emile Durkheim, e falei para vocês que um conceito muito importante para Durkheim é o conceito de socialização. E esse conceito ele vai estabelecer, né, algo muito importante para a sociologia, que é analisar o ser humano como um indivíduo que sempre está aprendendo, que sempre está incorporando novos padrões sociais, abandonando padrões sociais antigos. Então, esse processo de socialização ele é característica, por exemplo, de pensamento tanto do Durkheim, como do Karl Marx, quanto do Weber, né? Um conceito muito importante para a sociologia. E aí ele está dizendo, olha, a socialização primária é na infância, quando o indivíduo ele aprende as primeiras regras da vida em sociedade, né? E a socialização secundária, ela se dá, né, praticamente para sempre. Enquanto você está vivendo, você está sendo socializado. Se você entra num treinamento dentro de um trabalho novo, se você passa por uma universidade, né, se lá, quando você está idoso, você vai aprender a nadar, né, qualquer coisa que você aprenda de novo está ligado ao processo de socialização. De novo, no sentido de novidade. Tá? Vamos ver aí, então, o comando da questão. Considerando o texto acima reproduzido, é correto afirmar que, letra A, a socialização é um fenômeno que ocorre apenas nos anos iniciais da vida? Gente, essa aí está muito equivocada, porque seria só a socialização primária. E ele está questionando as duas. Letra B, a socialização primária é aquela que ocorre no ambiente familiar e a secundária é aquela que ocorre apenas nas escolas. Gente, né, a primária ela não vai acontecer apenas em ambiente familiar. Geralmente, é na família que a gente passa pelo processo de socialização primária. No entanto, nem todo mundo nasce dentro de um seio familiar, né, da ideia de família aí dentro de uma perspectiva mais tradicional. Tá? Por exemplo, tem crianças que elas vão ser colocadas para adoção muito cedo, e aí elas passam pelos seus primeiros processos de socialização dentro de, né, centros de adoção. Né? Você tem crianças, por exemplo, que elas desde muito cedo vivem nas ruas. Essas crianças elas passam por um processo de socialização muito distante da família. Né? Então, a gente tem que levar em consideração essa ideia de que a socialização primária ela se dá pelo aprendizado inicial, no entanto, ela não acontece de forma homogênea para todas as pessoas. Então, essa alternativa está equivocada. Letra C. As pessoas nascidas em famílias bem estruturadas não precisam passar por processo de socialização secundária. Gente, outro equívoco, porque, na verdade, né, independente da família que você nasça, da condição econômica dessa família, você vai passar por processo de socialização, que são processos diferentes, obviamente, mas eles são para sempre. Enquanto você estiver vivendo, tem socialização. Né? Então, letra D agora. Apenas as sociedades industrializadas apresentam processo de socialização secundária? Gente, qualquer sociedade, qualquer comunidade, pode ser uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, pode ser, né, qualquer ambiente social, as pessoas passam por processo de socialização secundária. Então, a resposta certa é a letra E. A socialização é um processo que se inicia quando nascemos e nunca chega ao fim. Resposta letra E de escola, beleza? Vamos agora para a terceira questão do nosso material, que diz o seguinte. Uma mãe canadense defendeu a decisão tomada por ela e por seu marido de manter em segredo o sexo de seu filho mais novo, para dar à criança a oportunidade de desenvolver a sua identidade sexual por conta própria. A decisão tomada por Kate Witterick, de 38 anos, e David Stocker, de 39, de não revelar o gênero do seu bebê Storm, de 4 meses de idade, gerou uma avalanche de reações positivas e negativas, após reportagem do jornal Toronto Star, publicada nessa semana, dia 28 de 5 de 2001.
Olha só, é um texto que discute, né, algo que para muitas pessoas, né, ainda é difícil de ser palatável, essa ideia da construção da identidade sexual, e para outras pessoas isso já é bem aceito. Né? A identidade sexual ela tem a ver, né, com o gênero com o qual você se familiariza, algo que se distancia bastante da perspectiva biológica. A gente sabe quando nós somos pequenos, né, logo quando nascemos, ali na barriga da nossa mãe, na verdade, né, as pessoas vão lá, vamos descobrir o sexo da criança. E aí já se predetermina praticamente todo o futuro da criança a partir daquela observação, né? Se é menina ou se é menino, né? Partindo do pressuposto aí do biológico, certo? Do sexual, do aparelho sexual, e aí já se imagina, né? O menino vai jogar bola, né? A menina vai ter um quarto todo rosa, e aí toda uma infinidade de caracterizações vão sendo construídas quando a gente ainda está na barriga, né, da nossa mãe. Então, esse casal aqui, ele decidiu fazer algo diferente, decidiu trazer, né, para a infância ali um contexto de escolha, né, com o que aquela criança poderia se identificar. E isso trouxe, obviamente, né, reações, como ele colocou aqui, positivas e negativas. Vamos dar uma olhada no comando da questão e as alternativas. De acordo com o texto, pode-se afirmar que, letra A, o ponto de vista adotado pela mãe canadense pressupõe a adoção do determinismo biológico no campo da sexualidade? É o contrário, né? Pressupõe o não determinismo. Ela não quer determinar o gênero da criança a partir do pressuposto biológico. Ela não acredita que isso seja positivo. Letra B. O fato descrito pela reportagem revela a influência da fé religiosa nos padrões comportamentais contemporâneos. Gente, aí a gente já tem um problema também. Porque se você pega a maior parte das religiões do mundo, não falando só apenas da religião cristã, que é mais próxima à nossa realidade, mas a maior parte das religiões do mundo, elas estabelecem de forma muito forte a relação entre sexo e identidade de gênero. Então, não é influência da fé. Na verdade, provavelmente esse casal está bem distante de uma retórica religiosa para ter tomado essa decisão, certo? Letra C. Sob o ponto de vista moral, a decisão tomada pelo casal canadense expressa um perfil conservador? Gente, não. O que é conservar? É você querer que permaneçam valores, né, do passado, valores morais, que já se estabelecem há um bom tempo. Essa é a ideia de conservadorismo, né? Você quer conservar valores. Esses indivíduos estão tentando, né, progredir em relação a alguns valores. Eles são muito mais progressistas do que conservadores. Então, essa resposta aí está equivocada. Letra D. O fato em questão revela que, para os pais da criança canadense, identidade sexual é um tema pertencente exclusivamente à esfera da autonomia individual. Olha, essa alternativa ela já parece interessante. Né? Eu vou já parar aqui para tu dar teus close, Pedro. E essa esfera da autonomia individual, né, que é a escolha do indivíduo acerca da identidade de gênero que ele quer. Tá? Letra E. A postura adotada pelos pais da criança em questão revela intolerância no campo das diferenças sexuais? Pelo contrário, revela um nível muito intenso de tolerância, né? Porque, na verdade, eles estão propondo a escolha da criança sobre a sua identidade de gênero. Então, a resposta certa aí, letra D, de doido, né? Identidade de gênero como algo ligado à autonomia individual, beleza? Quarta questão, galera. Só num sentido muito restrito, o indivíduo cria com seus próprios recursos o modo de falar e de pensar que lhe são atribuídos. Fala o idioma de seu grupo, pensa a maneira de seu grupo, encontra à sua disposição apenas determinadas palavras e significados. Estas não só determinam em grau considerável as vias de acesso mental ao mundo circundante, mas também mostram, ao mesmo tempo, sob que ângulo e em que contexto de atividade os objetivos foram até agora perceptíveis ao grupo ou ao indivíduo. Esse texto ele discute algo muito específico do que a gente chama de processo de socialização também, gente. Porque, na verdade, né, ele está dizendo assim, olha, o indivíduo, dentro de uma perspectiva muito restrita, ele vai estabelecer, né, sua forma de falar, sua forma de pensar, dentro de que idioma ele vai falar, e isso só pode ser pensado a partir do grupo em que ele está inserido, né, no grupo pelo qual ele passa por esse processo de aprendizagem, tá certo?
E aí, né, isso determina bastante, como ele coloca aqui no texto, ou até mesmo o acesso mental ao mundo circundante. Então, né, a construção mental, né, as características, né, as noções que o indivíduo vai ter sobre a realidade que ele está vivendo, elas estão muito ligadas ao grupo social da qual ele faz parte, né? Então, assim, tudo que o homem percebe, a forma como ele encara o mundo, seus valores, isso tudo é determinado a partir da sua convivência em grupo, né? Até mesmo aquilo que é mais subjetivo, aquilo que está dentro de uma característica, né, é muito mental, tá? É estabelecido a partir de uma construção social. É isso que o texto está querendo dizer. Vamos ver o comando da questão. Ilustrando uma proposição básica da sociologia do conhecimento, o argumento de Karl Manien defende que, letra A, o conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente. Olha, essa já parece ser a resposta correta, né? A forma como nós conhecemos a realidade, como nós caracterizamos, gente, o que é mais básico, né? As cores, os sentimentos, tudo isso é condicionado socialmente, vem de um processo de aprendizagem. Vamos só ler as próximas alternativas para desencargo de consciência. Letra B. Submissão ao grupo manipula o conhecimento do mundo. Não seria um processo de submissão dentro de uma perspectiva extremamente manipulada, né? Essa ideia de manipulação ela está ligada, né, aí a você está completamente passivo em relação àquilo que é dado para você. A gente sabe que o processo de socialização, e eu falei isso para vocês, até mesmo comparando os clássicos é possível fazer isso, né? Se você pega o Durkheim encara mais de uma forma passiva, mas se você pega o Weber, você percebe que o sujeito é um indivíduo ativo na sociedade. Então, ele não é totalmente submisso e aceita tudo. Ele incorpora, né? Ele trabalha com aquilo ali dentro de um processo mais individual e forma a sua personalidade, a sua forma de ser. Então, não é submissão, é passividade apenas. Letra C. Divergência é um privilégio de indivíduos excepcionais? Não, gente. Divergência é um processo muito comum no cotidiano, né? Se a gente fosse totalmente submisso, não haveria conflito, não haveria diferença de ideias. Então, né? Letra D, educação formal determina o conhecimento do idioma? Não, gente, né? A educação formal ela não é a única que determina o idioma. Quando você ali pequenininho começa a falar as primeiras palavras, papai, mamãe, etc., isso já é um processo de absorção do idioma da sua sociedade. Letra E, domínio das línguas universaliza o conhecimento? Não, gente, né? O domínio das línguas ele diferencia o conhecimento em suas várias formas. Se você pega um contexto brasileiro, né, nós temos a língua portuguesa formal, mas no cotidiano, né, as pessoas falam português de forma muito heterogênea, de forma muito diferente, com sotaques, né? Então, a resposta certa aí é a letra A de anta, beleza? Vamos para a nossa quinta questão, que diz o seguinte. O acidente nuclear de Chernobyl revela brutalmente os limites dos poderes técnicos científicos da humanidade e as marchas a ré que a natureza nos pode reservar. É evidente que uma gestão mais coletiva se impõe para orientar as ciências e as técnicas em direção a finalidades mais humanas. Aí ele diz assim, o texto trata do aparato técnico-científico e suas consequências para a humanidade, propondo que esse desenvolvimento, ou seja, né, esse poder sobre, né, a tecnologia, tá, e sobre a própria natureza, ele tem um desenvolvimento, na letra A, que define seus projetos a partir de interesses coletivos, né? Essa já parece a resposta correta, né? O uso da tecnologia, né, ligado ali ao contexto do acidente de Chernobyl, né? Ele estava ligado ao interesse individual ou interesse coletivo? Interesse coletivo, né? Letra B. Guie-se por interesses econômicos prescritos pela lógica do mercado? Essa aí estaria equivocada, gente, porque, né, a construção ali do contexto de Chernobyl e o acidente nuclear eram coisas que não estavam programadas. Então, não é apenas uma perspectiva econômica. Na verdade, está bem distante disso. Letra C. Priorize a evolução da tecnologia se apropriando da natureza. Gente, não só, né, a tecnologia ela se dá por um processo de apropriação da natureza, né, mas a gente não tem, dentro desse contexto de acidente nuclear, um significado positivo de progresso, de desenvolvimento. Tem um significado muito negativo. Então, isso aí está equivocado também. Letra D. Promova a separação entre natureza e sociedade tecnológica. Também não dá para separar, porque a tecnologia ela se utiliza da natureza, né? Letra E.
tem a gestão própria com o objetivo de melhor apropriação da natureza, gente, né, o aparato técnico-científico ele não se autodetermina, ele não se molda, ele precisa do ser humano. Então, a resposta certa aí é a letra A. Defina seus projetos a partir de interesses coletivos. Beleza? Sexta questão e última do nosso material. A vida em comunidade permite que as pessoas tenham uma maior aproximação física e afetiva, possibilitando um vínculo social denominado pela sociologia de solidariedade. Olha só, lembra aí do conceito de Emily Durkheim, de solidariedade, né, mecânica e orgânica. Lembra lá. Para que haja uma ligação solidária entre indivíduos, alguns aspectos são importantes. Então, para que haja ali uma relação, né, próxima entre esses indivíduos. Sobre aspectos que mantêm os membros de uma comunidade integrados, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa que está errada. Letra A. A homogeneidade é uma característica das comunidades que se torna importante para seus membros, pois ela representa um conjunto semelhante de objetivos para a vida social. Gente, essa aí está correta. Quanto mais a comunidade é reduzida em população, mais os indivíduos estabelecem relações entre si, mais eles são parecidos. Lembra da solidariedade mecânica? Eles são mais parecidos. Então, essa aí está correta. Letra B. A ligação entre os membros de uma família é mais forte atualmente que há 100 anos, pois a sociedade contemporânea possui mais meios de tornar as famílias integradas e, consequentemente, a comunidade, isso aí está errada, gente. Quanto mais, né, vamos lembrar lá de Durkheim, quanto mais as sociedades se complexificam, se modernizam, né, e aí a gente está falando da nossa sociedade contemporânea, há um maior número de solidariedade orgânica. Os indivíduos são mais diferenciados, eles têm valores diferentes, eles não vivem constantemente ali em contato social, as pessoas vivem de forma mais individualista, então não há um processo de fortalecimento dentro da família. Há um processo, na verdade, de desagregação muito maior dentro de um contexto contemporâneo. Então, essa é a resposta que você deve marcar, porque ela está incorreta. A letra C, né, vai discutir que laços familiares são caracterizados como voluntários e emocionais, né, e isso faz com que haja uma construção de valores, de respeito. Essa resposta está correta. Letra D. Vai discutir, né, que as comunidades localizadas geograficamente em morros têm como principal característica a nitidez, pois há um claro limite territorial. Sim, essa noção de nitidez está ligada ao indivíduo, né, se propor no seu lugar. Né? Então, essa resposta está correta. Letra D. Letra E. Os membros das comunidades que migram para outras regiões geográficas levam consigo elementos socioculturais de suas interações anteriores e estas se constituem em aspecto importante para as novas socializações. Com certeza, quando você sai do seu grupo social, vai para outro grupo social, você leva consigo, né, os valores da sua sociedade. E isso permite processos de aculturação, né, de mudança, né, cultural. Beleza? Finalizamos por aqui e até a próxima.